vocês, vou falar um pouquinho de alguns conceitos que depois a gente pode discutir mais tarde, né, na troca de informações, nas perguntas de vocês. Mas o objetivo principal é falar da inteligência artificial em processos de negócio e orquestração de processos. E eu vou mostrar essa demo para vocês em um processo simples, tá? Não é nada rebuscado, porque a gente não pode trazer muita coisa aqui, mas é um processo simples, mas que dá uma boa visão de um fluxo de mesa de concessão de crédito, tá? Então, é isso que eu vou trazer hoje para vocês aqui. Beleza? Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Raimundo Júnior, eu sou Head de Transformação Digital na NT Consult, tá? Eu já atuo como consultor em software, né? Consultor em arquitetura de software, consultor em arquitetura de processos há mais de 18 anos. E eu trabalho, né, nos projetos da NT Consult para clientes no Brasil, nos Estados Unidos, né, no Canadá também. Então, eu trabalho especificamente com Camunda, orquestração de processos e as outras coisas mais ali que vocês conhecem muito bem. Falando um pouquinho da NT Consult, a NT Consult é uma empresa brasileira do Rio Grande do Sul e é uma empresa de soluções de software, tá? A gente procura trazer sempre a melhor solução de tecnologia para os nossos clientes, principalmente para bancos, né? E empresas do segmento financeiro, que são os nossos principais clientes. Então, a gente tem muito cliente, muito banco como cliente, né? E muitas seguradoras, muitas empresas de gestão de fundos de investimento. Então, vocês imaginem, né? Podem imaginar aí que a gente realmente lida todos os dias com vários processos desse segmento financeiro. A NT Consult também, ela é Platinum Partner da Camunda. Ela foi eleita Partner of the Year, né, em 2022, 2023 pela própria Camunda e é o único reseller da América Latina, tá? Mas o foco da NT Consult é trazer as melhores soluções de tecnologia para as organizações, principalmente do segmento bancário. Eu vou falar aqui na nossa agenda hoje com vocês sobre a hiperautomação e orquestração de processos. Vou falar um pouquinho aqui, né? Não vou falar da definição, aquela aula profunda, né, de hiperautomação e orquestração, mas vou falar um pouquinho das diferenças. Vou falar do uso geral da IA nas empresas. Vou falar o que a gente tem mais visto, né, de utilização nas empresas. Vou falar da aplicação da inteligência artificial em processos de negócio, que isso é muito importante, né? Como eu não sei se alguns de vocês estavam aqui, né, no nosso bate-papo anterior, a gente falou muito de omnicanalidade, né? E quando a gente fala de omnicanalidade, a gente fala de vários canais, obviamente, mas vários processos também. E às vezes essa aplicação de IA nesses processos de negócio facilita muito e potencializa muito a omnicanalidade e a oferta fluida de produtos e serviços. Vou falar também como o Camunda, essa plataforma que a gente trabalha, é a principal plataforma que a gente utiliza para orquestrar processos de negócio e integrar, né? E ser esse integrador. Vou falar como Camunda aplica IA na sua plataforma, tá? E depois eu vou mostrar essa pequena demo para vocês e aí a gente vai bater um papo, vocês podem perguntar, a gente troca essa ideia aí, troca as experiências. Então, beleza. Primeiro, vamos falar sobre hiperautomação, né? Então, trazendo ali o conceito, né, ali no texto, a hiperautomação é o conceito de automatizar tudo que uma organização pretende e pode automatizar, né? Então, as organizações entendem, né, às vezes, e o mercado força elas a entenderem que elas precisam automatizar tarefas, principalmente tarefas humanas repetitivas, né? Que é o que a gente vê demais aí na utilização do RPA. Então, nesse meio de hiperautomação, nesse ecossistema, nesse ambiente de hiperautomação, a gente tem a utilização de Robotic Process Automation, que é o RPA, a gente tem a utilização de inteligência artificial, machine learning, internet das coisas e outras tecnologias que podem ser utilizadas. Só que a hiperautomação por si só, ela traz benefícios, mas ela não traz um benefício coeso, né? A gente falou muito de coesão também, tá, no painel anterior. E aí, quando a gente fala de coesão, a gente traz para o cenário, né, para o ambiente, para o palco, a orquestração de processos, que é o que a gente estava falando aqui, né? A orquestração de processos, ao invés da hiperautomação, ela tende, e ela tem que ser, na verdade, uma orquestração end-to-end das minhas tecnologias, dos meus processos,
dos meus endpoints, dos meus sistemas legados, do sistema de parceiro, de APIs de parceiros, para trazer o melhor resultado para aquele meu processo de negócio. Voltando um pouquinho, né, no conceito de processo de negócio, o processo de negócio é uma sequência de tarefas, né, de atividades que são executadas mediante algumas entradas, algumas informações, e a gente tem que ter uma saída, né, que satisfaça o cliente final. Então, essa saída, esse resultado, esse resultado ele é melhor entregue, tá? Ele é melhor colocado ali como saída de um processo utilizando a orquestração. Porque muitas vezes eu tenho uma hiperautomação, só que uma hiperautomação isolada, né? Eu tenho um RPA fazendo uma coisinha aqui no departamento, eu tenho um machine learning rodando em outro departamento, eu tenho uma inteligência artificial rodando em outro lugar e eu não tenho uma integração disso com os meus processos e com os resultados que eu quero entregar. Tá? Então, a orquestração de processos vem para suprir isso. E muitas plataformas, tá? Muitas plataformas, a gente falou também muito, né, na palestra anterior, aqui na conversa anterior, dos red flags, né, para que a gente ficar muito atento a isso. Muitas plataformas, às vezes, elas aprisionam a empresa em um ambiente que se diz de orquestração de processo aberto e não é, e também ela traz uma complexidade muito grande para tecnologias delas mesmas, né? Tecnologias que só aquela plataforma pode entender, tá? Proprietárias. Então, é muito importante, né? Vocês, como gestores, como, né, pessoas que trabalham em instituições financeiras, também terem essa visão de que, além da estratégia de orquestração de processo, eu tenho que escolher também a plataforma correta que me atende, tá? Existem várias no mercado, mas uma coisa, duas ou três, né, que se observam nessas plataformas, que é importante observar, é o não aprisionamento, né? A utilização de padrões abertos, né? E principalmente uma extensão de integrações, ou seja, com quantos endpoints eu posso integrar essa plataforma. Então, é muito importante trazer esse conceito também da plataforma correta em cima da estratégia de orquestração de processo. Que aí sim, eu sabendo o conceito de hiperautomação, sabendo que eu tenho recursos, ferramentas e sabendo o conceito de orquestração, eu consigo potencializar a hiperautomação na minha organização, tá? E falando ainda de hiperautomação e orquestração de processo, essa pesquisa aqui é uma pesquisa bem interessante, tem aqui o QR Code, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é uma pesquisa que foi feita pela própria Camunda, tá? A Camunda é uma plataforma de orquestração de processos, é o mesmo nome da empresa, e eles fizeram uma pesquisa que é o State of Process Automation, e eles, nessa pesquisa, lá nos Estados Unidos e na Europa, eles viram que 92% dos tomadores de decisão das empresas, eles concordam que a orquestração e automatização de processos é peça-chave para a transformação digital, tá? E aí, mesmo esses tomadores de decisão, né, sabendo disso, mesmo eles entendendo isso e concordarem com isso, concordando com isso, a gente sabe também que é um grande desafio, né? Então, eu já falei, vou falar mais uma vez, eu gosto de reforçar isso, porque o grande desafio que as organizações elas possuem é esse isolamento de tecnologias endpoints, porque uma organização hoje, como eu mencionei, ela possui de 5 ou mais endpoints, né? E quando eu falo de endpoints, leia-se uma integração que eu preciso fazer com o CRM, um relatório que eu preciso retirar no ERP, uma chamada de API que eu tenho que fazer no outro sistema que eu utilizo ali uma forma, né, ali no post manual para fazer, um outro relatório que eu tenho que retirar de outro sistema. Então, esses endpoints, eles transformam, né, essa jornada em um grande desafio. Que à medida que eu entendo que, beleza, a automatização, a orquestração é chave, eu entendo isso, eu concordo e eu quero fazer. Mas como eu faço isso, né? Como eu vou fazer essa orquestração? Então, é um grande desafio porque eles encontram essa barreira de legado, de débito tecnológico e de complexidade na hora de integrar, né, esses endpoints diversos, tá? E aqui é mais uma pesquisa que eu queria trazer para vocês, que é uma pesquisa do Gartner, inclusive ela é recente, ela foi mencionada lá no CamundaCon, numa conferência que teve agora em Berlim, pelo próprio CEO da Camunda, que o Gartner gerou esse radar, né, do impacto da hiperautomação em termos de plataformas. Ele colocou aqui as plataformas que mais impactam na hiperautomação nas organizações, tá? Isso é um relatório do Gartner,
E é bem legal esse relatório, se vocês quiserem dar uma lida também, é uma boa, uma ótima fonte de pesquisa. E eu queria só destacar para vocês que ali, ó, vocês podem ver que tem as plataformas, né, de orquestração de processos. Então, Process Orchestrators, que são as plataformas de orquestração de processo, e que Camunda faz isso, né, e algumas outras também, eles estão ali, né, bem posicionados, porque essas plataformas, elas são vitais, né, pelo que a pesquisa diz, tá, para gerenciar a jornada fim a fim de um cliente. Aí a gente falou muito lá de omnicanalidade, né, de uma experiência fluida para o cliente, mas também ele fornece uma consistência na experiência do colaborador, na força de trabalho interna. Então, a orquestração de processo, ela está diretamente ligada ao resultado que você vai entregar para o cliente final e também o resultado que você vai entregar para o seu colaborador, para as suas equipes, né? Então, é muito legal, muito importante esse posicionamento das plataformas de orquestração de processos aqui, de acordo com o relatório do Gartner. E quando a gente fala um pouco de IA, né? A gente fala sobre o uso geral da IA nas empresas. Aqui são alguns usos que eu trouxe, né? O que a gente mais vê, alguns casos de uso que a gente vê aí no mercado e nos nossos clientes. A gente vê muito a IA, a inteligência artificial, sendo utilizada para fazer análises automáticas de riscos de operações financeiras, né? Eu acho que ninguém aqui sabe o que é isso, né? Risco. Todo mundo trabalha com risco aqui, sim ou não? Então, a maioria de vocês bancos, seguradoras, inclusive no bate-papo anterior, tinha um colega aqui de uma grande empresa que eles trabalham com venda de carros, né? É uma indústria automotiva também, e eles trabalham também, né, com IA, com orquestração de processo. Então, isso é muito interessante. Então, essa análise automática de risco, ela é utilizada não só, né, na área financeira, mas em vários segmentos, mas principalmente para os bancos aqui, isso é muito importante. Então, a IA é utilizada também para o aprimoramento de aplicativos de autoatendimento, né, chatbots e vários outros aplicativos. A IA também está sendo utilizada para prever tendências e comportamentos de compra. Isso é crucial também, né, para bancos. A gente falou muito também aqui mais cedo de hiperpersonalização. Então, quando eu tenho uma implementação sincronizada da omnicanalidade na minha organização para oferta dos meus produtos e serviços, se eu tenho a hiperpersonalização lá no meio, com a utilização de IA, eu tenho esse poder de prever tendências e comportamentos de compra. Então, isso é muito legal também, é um dos usos que a gente tem visto aí no mercado. Também a IA tem ajudado a decifrar exames de imagem para prever resultados médicos, né, na indústria médica. Respondendo solicitações, né? Então, a gente coloca um chatbot ali que vai responder as solicitações dos nossos clientes. Então, a inteligência artificial, ao mesmo tempo que vai respondendo, ela vai aprendendo. Isso é muito comum também, eu acho que todos vocês conhecem. E a melhoria da experiência do cliente, que é muito importante, né? O ponto principal aqui. E a automatização de tarefas de alto volume e tarefas repetitivas, né? Onde a gente tem muito ali o uso do RPA, né? E a gente tem que ter também, dependendo da tarefa, a utilização de inteligência artificial fazendo esse trabalho. E isso pode trazer resultados como redução de erros, melhoria na experiência do cliente, otimização de tempos de ciclo dos processos, né? E, lógico, eficiência operacional. Uma coisa muito importante que eu destaco aqui, essa questão de otimização de tempos de ciclos de processos, né? A gente fala assim, às vezes não fica muito claro, mas quando você implementa inteligência artificial, uma orquestração de processos bem implementada, bem desenhada, você começa a diminuir o tempo de ciclo dos seus processos. Tá? O que isso quer dizer? Ao invés de eu ter, por exemplo, um processo que de repente demora 2 meses para executar, alguns processos, né, de longa duração, processos de contratação de algum tipo de produto financeiro mais complexo com PJ, né, com empresas, com a implementação dessas tecnologias e inteligência artificial, eu consigo reduzir esse tempo de ciclo. O que isso me traz? Redução de custo, isso me traz maior lucratividade, isso me traz também uma eficiência operacional. Então, só traduzindo um pouquinho ali a questão da otimização, né, de tempos de ciclo de processos, tá? Então, esses aqui são alguns usos que a gente tem visto aí nas empresas. E quais são, né, as principais inteligências artificiais que a gente está vendo aí em uso nas empresas, né? Nós, aqui da NT Consult,
a gente tem visto esses 3 tipos de inteligência artificial. A generativa, como vocês todos já conhecem, né? Para geração de texto, imagens, outros tipos de conteúdo, né? A ChatGPT, Dali, várias outras, né? A gente tem a IA preditiva, onde a gente tem a utilização do machine learning para encontrar tendências, padrões de dados históricos, para usar essas informações. A gente utiliza a preditiva para prever também eventos futuros, prever comportamentos, né? E a gente tem a IA assistiva, que a gente utiliza para ajudar as pessoas, ajudar os humanos na conclusão de tarefas, né? E isso pode ser feito de formas diferentes, né? Como instruções detalhadas, guidelines, geração de documentação. Hoje em dia, né, com essa questão de IA, que gera até vídeo, né? A gente pode ter a geração de guidelines e de instrução para colaborador e clientes finais, utilizando a IA assistiva também e fazendo um mix dessas inteligências artificiais, tá? Então, essas aqui são as principais, né? São os 3 tipos principais de inteligência artificial que a gente vê hoje nas empresas. Beleza, então eu trouxe para vocês um pouquinho do que a gente tem visto, né? Como está sendo utilizado nas empresas. Eu falei um pouquinho dos 3 tipos, né, de inteligência artificial que a gente mais vê, né? Também nas empresas, nos processos de negócio. E como que essas IAs estão sendo aplicadas a processos de negócio, né? Como que elas estão, né, sendo inseridas e quais são os resultados que elas estão trazendo, né? Elas estão sendo utilizadas para interpretação de dados e solicitações, né? Isso pode acelerar a capacidade da análise dos dados, a capacidade da hiperpersonalização, a capacidade de segregação de informações, a capacidade de classificação de clientes e classificação de produtos adequados para aquele cliente. Então, a interpretação de dados e solicitações é muito, muito, muito utilizada, né? Com inteligência artificial e aplicada a processos de negócio, né? Pontuação de crédito, score e análise de risco. Eu acho que alguém aqui trabalha com score, análise de risco. Todo mundo, né? Todo mundo aqui, eu não sei se especificamente da área, né? Com certeza tem alguns especialistas da área aqui, mas a IA também está sendo utilizada, né? Para pontuação, score, análise de risco. E com a IA a gente pode coletar essas informações, né? Definir parâmetros que eu quero coletar também, definir o peso daqueles parâmetros, né? Se na minha API que eu estou utilizando, que me traz esse score, eu tenho um peso maior para informação X ou Y, eu posso trazer isso em uma pontuação final e eu posso classificar esses meus clientes, né? E isso agiliza o quê? Rejeição e aprovação automática de algum produto ou serviço financeiro, né? Também eu tenho a determinação de informações de identificação pessoal. Então, a IA ela pode ser utilizada também para fazer essa limitação de acesso a essas informações. A gente tem muito aí, né, a LGPD. A LGPD está sendo amplamente, né, divulgada e difundida. Então, a inteligência artificial também está sendo utilizada nos processos de negócio para fazer essa limitação do acesso das informações sensíveis, né, de cliente. Então, isso tem que estar ali, né, é um compliance, né, na verdade, da LGPD, de várias organizações, de vários segmentos financeiros também, de vários segmentos de negócio, na verdade. Tá, e aqui eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Camunda e como o Camunda implementa a IA para orquestração e automatização de processos de negócio, tá? Camunda, essa plataforma de orquestração de processos, como eu falei para vocês ali no início, aquela orquestração coordenada entre tecnologias de inteligência artificial, entre endpoints, entre sistemas legados, entre processos de negócio, eu tenho isso orquestrado e Camunda faz essa orquestração, tá? E à medida que a gente vai construindo essas orquestrações, esses processos, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar na plataforma que, né, permite a utilização de inteligência artificial. O primeiro deles é a geração de formulários por inteligência artificial, por prompt, né? Então, a plataforma ela te permite gerar um formulário e quando eu digo formulário, né, é aquela telinha aqui, o meu processo, quando ele chegar naquele ponto, ele vai gerar aquela tela para o meu usuário final ou para a pessoa que está atendendo, né, ali naquele fluxo de processo. Então, esse formulário, ele é gerado ali naquela tarefa de usuário, é uma tarefa que eu
ainda preciso que alguém vá lá e analise as informações e coloque outras informações nesse formulário. Então, Camunda facilita a geração desse formulário por inteligência artificial. Tem um recurso lá naquele botãozinho azul que você clica, digita ali a descrição do formulário que você quer e ele sai com algo parecido com isso, tá? Então, de acordo com a descrição que você coloca, de acordo com os detalhes que você passa, a plataforma já te gera esses formulários. É um formulário que ele é muito aderente à plataforma, à tecnologia, tá? E ele te dá uma rapidez muito grande para implementar, principalmente, implementar e automatizar, principalmente, processos de back-office, tá? Então, assim, Raimundo, você falou aí, beleza, quando é que eu uso, né, esse formulário por IA, né? Os formulários da Camunda e a geração por IA, principalmente em processo de back-office, que é onde eu posso criar e automatizar processos rapidamente. Eu posso criar formulários que não necessitam de uma grande customização do visual desse formulário. Então, ele vai ficar branquinho, ele vai ficar na minha plataforma ali, ele vai ser lançado quando chegar naquele ponto do processo e eu não preciso ter uma customização rebuscada, mas eu consigo entregar isso muito rapidamente, tá? Então, eu gero esse formulário e consigo colocar eles nos meus processos por meio desse gerador de formulários por IA. Uma outra utilização de inteligência artificial na plataforma Camunda, tá, é a criação de conectores para inteligência artificial. Hoje a plataforma já conta com alguns conectores para inteligência artificial. O mais famoso deles, vocês estão vendo ali, né, que é o ChatGPT, mas existem outros, né, outros conectores da Microsoft, do Google, da AWS, que utilizam inteligência artificial por trás, tá? E a plataforma, ela disponibiliza esses conectores prontos, só para você preencher realmente as informações, tá? Como vocês estão vendo aqui, para que você tenha, né, a geração de algum resultado por meio daquela IA. Então, você pode pegar esse conector e colocar no meio do seu processo para ele gerar algum tipo de informação para você, tá? Então, essa é uma outra aplicação aqui da IA no Camunda. E aqui, por último, o Camunda, é bem interessante isso aqui, porque o Camunda ele tem uma ferramenta dentro da plataforma chamada Optimize. E quando a gente fala de orquestração de processos, a gente volta um pouquinho, né, e fala de BPM, né, de Business Process Management, gerenciamento de processo de negócio. Quando eu tenho a disciplina de gerenciamento de processo de negócio, eu tenho meio que um ciclo de vida que ele é otimizado continuamente, né? Então, eu tenho algumas fases ali no BPM, na disciplina de gestão de processo de negócio, como análise e design dos processos, né? Como a implementação desses processos, como gerenciamento desses processos e depois uma otimização desses processos. Na plataforma de orquestração, a gente vai seguir basicamente essas mesmas fases, as mesmas. E no final, na otimização, né, que eu tenho ali meio que o pessoal aí que estudou muito, né, a questão de processo, a gente tem ali meio que um PDCA, né, um ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ou melhor, né, o ciclo PDSA também, Plan, Do, Study e Act. Então, o ciclo de vida de processo, ele é assim, né, ele tem essa otimização contínua. E essa ferramenta, ela funciona lá na ponta, tá? O Optimize, ele vai nos dar os dashboards de todos aqueles processos, de todas aquelas integrações que eu fiz com aqueles diferentes endpoints, como eu falei para vocês, né, do desafio de ter diferentes endpoints isolados. Então, eu consigo integrar tudo em um processo e eu consigo ver tudo isso no Optimize, tá? E essa ferramenta, ela utiliza a inteligência artificial por trás para gerar sugestões de melhoria para os processos de negócio. Então, você pode customizar os seus relatórios, seus dashboards, mas basicamente ele já te oferece, out of the box, alguns relatórios e alguns dashboards de operações de processos, de melhoria de processos e também de um relatório de negócio dos processos, tá? Então, é uma ferramenta muito, muito, muito interessante. A plataforma como um todo, né? E principalmente aqui o Optimize, tá? E agora eu vou mostrar rapidamente para vocês uma demo desse processinho aqui, tá? Bem rapidinho. É um processo que eu trouxe aqui para vocês de concessão de crédito. Logicamente, está muito simples aqui, eu não trouxe muita coisa muito rebuscada, mas é só para vocês entenderem, né, que eu tenho ali um primeiro ponto de partida, que é esse ponto aqui, que é esse webhook, né, aquele eventozinho, aquela bolinha ali no início. E aqui eu já começo a implementar essa minha estratégia de orquestração de processo, porque aquele webhook ali, ele pode ser chamado
pelo portal do cliente, ele pode ser chamado por um sistema de back-office, ele pode ser chamado por um sistema de parceiro. Então, ele fica exposto, logicamente, por uma segurança e alguma coisa que possa, né, manter a segurança, mas ele já permite que eu possa iniciar esse processo por vários canais, né? Então, eu já começo ali a ter o conceito de multicanalidade e, no fim, né, a gente vai ter ali a ideia de omnicanalidade, né? Então, uma vez que eu inicio esse processo, eu tenho ali depois uma consulta de uma API de crédito, né? Eu estou utilizando aqui uma API de fora, mas estou utilizando uma chamada bem básica dela. Depois eu posso mostrar para vocês também ali, quem se interessar mais, né? Eu posso mostrar ali no stand qual é a API que eu estou utilizando. E ali, a partir disso, eu vou ter alguns status, né? De acordo com o score desse cliente, eu posso ter uma aprovação automática, que eu vou ali para cima, eu adiciono esse cliente ali na lista, né? Na good list. Depois, eu tenho ali a utilização de um conector de ChatGPT para escrever o e-mail para mim, né? Poxa, eu quero que ele escreva o e-mail para mim para mandar para o cliente e falar, olha, você foi aprovado, né? Então, eu estou utilizando ali um conector da plataforma de ChatGPT para fazer isso. E aqui embaixo, mesma coisa no fluxo de rejeição, né? Então, eu tenho uma inclusão aqui na lista restritiva, eu tenho ali, né, também a escrita do e-mail de rejeição personalizado e, no fim, eu tenho um outro conector também, que se conecta a uma plataforma de e-mail que envia esse e-mail para mim, tá? Então, é basicamente isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Bem rapidinho aqui. Alex. Beleza, pessoal. Então, aqui eu já tô mas isso aí. Aqui eu já tô aqui na plataforma, tá? Esse aqui, como eu falei para vocês, é um modelador, é a plataforma do Camunda. Aqui a gente tem todo aquele ciclo, né, de modelagem, de automatização aqui no Modeler. Eu tenho aqui a test list, onde eu vou apresentar aqueles formulários que eu falei para vocês, que a gente cria por inteligência artificial ou manualmente. Esse task list aqui eu estou simulando de fora, tá? Eu vou mostrar a telinha que eu criei aqui para vocês verem, que é uma tela como se fosse um sistema mesmo, né, da organização de vocês, do banco, tá bom? A gente tem o Operate, que é a parte de gestão ali das instâncias, das execuções do processo, e eu tenho o Optimize, como eu falei para vocês no final ali, tá? Que gera os dashboards para mim, tá bom? Mas basicamente esse é o processo que a gente vai executar aqui, tá? Aqui eu já tenho o meu Operate, o nosso processo é esse aqui, ó, que está sem nenhuma instância, que é a concessão de crédito, né? Esse aqui é o nosso processo. E ele, uma vez que a gente instanciar, a gente vai ter uma nova instância aqui desse nosso processo rodando, tá? E aqui a gente tem o nosso NT Bank, né? Vamos supor que a gente tem um banco, né? A NT não tem banco, tá, gente? Não é concorrente de vocês, tá bom? Mas aqui eu trouxe só essa customização de uma telinha, como se fosse um portal do cliente, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto de atendimento de uma agência do meu banco em algum lugar, e lá eu tenho um usuário que ele se loga e ele pode fazer essas solicitações de concessão de crédito para um determinado cliente. O cliente chegou lá e quer pegar um crédito pessoal, ele quer pegar um crédito para comprar um carro, ele quer pegar um crédito consignado, enfim, ele quer solicitar um crédito. Aqui de cara, a gente já tem aqui de uma forma customizada, isso aqui é o que eu teria no task list do Camunda, tá? Mas eu trouxe de forma customizada para fora, tá? Aqui eu posso pesquisar, algumas solicitações já foram feitas, e eu posso acompanhar essas solicitações, se elas já foram aprovadas, qual o produto que esse cliente solicitou, né? Nesse caso aqui, é um crédito automotivo, qual o valor solicitado, quem foi o cliente, a data da solicitação, se foi aprovado, se não foi, o SLA. Então, eu tenho essas informações aqui. E se eu quiser fazer uma nova solicitação, eu clico aqui, preencho algumas informações, bem rapidinho, tá? Prometo para vocês. É só porque a minha API lá, ela pede tudo isso. Então, aqui eu coloco a renda do cliente. Uma coisa muito interessante que eu implementei uma customização de uma regra de crédito aqui também, que se a renda desse cliente for menor do que a renda esperada para o produto financeiro que eu estou oferecendo, tá? É só uma definição bem exemplificada aqui, mas é só para vocês entenderem. Eu não aprovo, eu não deixo esse cliente seguir, né, a partir da minha concessão de crédito com esse empréstimo, tá? Então, eu tenho isso, vou colocar aqui uma data qualquer, informação, vou colocar o meu e-mail para no final lá eu receber esse e-mail de confirmação ou recusa das informações, colocar o e-mail correto, senão não vai.
colocar aqui um CEP qualquer, um endereço qualquer, colocar uma cidade, aqui um telefone e o valor ser solicitado, né? Eu vou solicitar ali R$ 120 mil e aqui eu posso selecionar, né, aquele cliente que chegou para solicitar essa, né, esse produto. De acordo com a segmentação desse cliente, eu posso ter produtos diferentes, né? Aqui eu estou fazendo de uma forma bem manual, mas isso aqui, inclusive, pode vir do nosso fluxo, os produtos adequados para aquele tipo de cliente. Então, a segmentação desse cliente poderia vir automática para mim, como Gold, Silver, né, ou Platinum, e eu ter os produtos disponíveis para aquele cliente, né? A partir desse momento eu posso selecionar, né, um produto selecionado, e aqui eu posso enviar essa informação, essa solicitação, na verdade, tá, para o Camunda. Então, a solicitação já foi enviada e eu já tenho aqui, ó, mais uma nova solicitação do Raimundo que solicitou R$ 120 mil. O que aconteceu aqui nesse momento, tá, pessoal? Eu tive a minha orquestração de processo sendo executada na prática. Então, aqui vocês vão ver, ó, que a minha concessão de crédito já tem uma instância. O meu processo, a minha instância do processo está aqui. E aqui é onde eu exemplifico para vocês a orquestração, né, de processos, endpoints, etc. Eu tenho aqui, tá, uma aplicação rodando no back-end que faz a integração com aquela API que eu falei para vocês, que executa, tá, aquelas informações, pega aquelas informações, executa uma API e me traz um score desse cliente. Então aqui vocês vão ver que ele já vai sair dessa telinha, porque ele já executou isso por baixo dos panos, obviamente, né? E ele já foi ali, ó, que a análise de crédito ela é necessária. E a partir desse momento eu tenho uma nova telinha aqui de análise de crédito. Nisso, o que eu tenho? Eu tenho agora a minha equipe de concessão de crédito que vai, né, poder atuar nessa solicitação, que obviamente não é a mesma pessoa que solicita, né? Senão eu estaria viciando o processo. E aqui eu tenho uma outra pessoa se logando que tem um outro perfil, um perfil de análise e concessão de crédito. E aqui nesse momento essa pessoa pode ver, né, inclusive com a telinha diferente, aquela solicitação que foi feita. E nesse momento ele pode analisar essas informações, ele pode ver que foi, né, que o status está em atendimento, que o produto aqui é um produto de empréstimo aqui do Raimundo no valor de R$ 120 mil, então é o mesmo, tá? Eu vou clicar em analisar e aí esse cliente nesse momento consegue analisar e ele já viu que, opa, a renda do Raimundo é R$ 1.200 e a renda mínima para esse produto é 10 mil. Uma regra simples, tá, pessoal? Então, a gente poderia, inclusive, tentar aprovar, a gente teria um bloqueio, tá, coordenado pelo processo, pela orquestração, mas a gente já teria esse bloqueio aqui na tela e eu poderia, aqui no final, né, falar o seguinte: bom, o Raimundo, ele é gente fina, ele é da NT Consult, eu vou ali, né, diminuir o valor aqui. Eu estou alterando a regra, obviamente na prática não é tão simples assim, né, pessoal? Mas eu estou alterando a regra aqui. A renda limite para esse produto foi alterada para R$ 1.000. Agora, opa, o Raimundo com R$ 1.200 de renda ele pode contratar. E nesse momento eu posso fazer o quê? Aprovar essa solicitação. Aprovando essa solicitação, eu tenho a minha orquestração continuando. Ela vai sair daqui, vai setar o status para aprovação, vai gerar o e-mail aqui pelo ChatGPT utilizando um conector de inteligência artificial. Gerou o e-mail, ele vai utilizar lá o conector do SendGrid, que é uma API de e-mail, e vai enviar o e-mail para mim dizendo: Raimundo, você foi aprovado, tá? Então, deixa eu só ver se o e-mail chegou aqui, pessoal. Deve ter chegado no spam, porque olha só. Então, nós temos aqui, tá? Aqui há 0 minuto. Obviamente está no spam aqui, porque eu estou mandando ali de uma outra plataforma. Sua solicitação foi aprovada. Em breve você receberá a formalização da operação. O mais interessante que eu queria mostrar para vocês aqui não é só a aplicação da IA, né, em processo de negócio. Obviamente, fora esse conector aqui do ChatGPT que eu estou utilizando, eu poderia utilizar um outro que a plataforma disponibiliza, ou poderia utilizar mesmo um customizado. Daí vem aquela questão, obrigado, Alex, daí vem aquela questão que eu falei para vocês do não aprisionamento. Poxa, eu tenho uma inteligência artificial criada
em casa, in-house, eu posso utilizar essa IA para conectar o meu processo aqui também? Posso. E aí eu fecho, né, o conceito de orquestração fluida de processos end-to-end com integração de APIs, de formulários, inclusive de sistemas externos. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Agora aguardo as perguntas. Vamos bater aquele velho e bom papo aqui. Estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado aqui. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Acho que tá, o pessoal tá com a cabeça ali fervilhando. Alex, tem um microfonezinho aí? Ali, por favor, Alex. Quem? Pera. Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida, na hora de decidir o crédito, eu vi que você tem algumas regras, né? Mas tem alguma IA para decidir se o crédito deve ser concedido ou não? Essa API que eu chamo aqui, ela tem no motor dela de regras inteligência artificial. O resultado que ela vai me dar é score 3, 4, 5, 15, 10, né, de acordo com os dados que eu passo para ela. É uma coisa bem interessante. Eu não sei se eu consigo dar o zoom, mas né, não consigo dar o zoom aqui. Deixa eu ver. Mas essa aqui, ó, essa aqui é a API, tá? É a API do SEON Antifraude. É uma API de fora que aí você coloca na sua chamada quais são as configurações que você quer. Eu quero que você verifica e-mail, que verifica cidade, que verifica endereço, que verifica CPF. Não nesse caso CPF, não, mas a plataforma verifica tudo isso e traz o score para mim. Tá? E ela tem lá dentro uma inteligência artificial que roda, que ela inclusive tem a possibilidade também de você utilizar as APIs de blacklist e whitelist dela também. E aí ela vai fazendo essa alimentação lá e vai aprendendo também com seus dados. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Preciso. Boa tarde, meu nome é Renan. Boa tarde. Duas perguntas. A primeira tem um pouco a ver com o Omnichannel, que a gente falou um pouco mais cedo, em relação à jornada completa desse cliente, principalmente na autenticação de identidade. Ele vai querer um empréstimo, ele vai querer fazer algum tipo de solicitação que eu preciso autenticá-lo. Com essa integração toda, eu consigo fazer conexões onde eu garanto o exercício da LGPD, por exemplo, no sentido de que, ok, eu pedi dados dele e eu estou tendo uma aprovação de consentimento desse tratamento de dados e arquivando essa aprovação, ou seja, se amanhã eu quero consultar que ele deu ok para a gente validar esse dado, essa é a primeira pergunta. Então, eu consigo fazer essas integrações até com softwares terceiros, de repente de autenticação por identificação facial, esse tipo de coisa? Consegue sim. A plataforma, o Camunda, por ele ser agnóstico de tecnologia e por ele ser uma plataforma de orquestração orientada a eventos, eu posso plugar qualquer tipo de back-end ou qualquer tipo de aplicação nele e por trás. Então, assim, eu posso ter uma integração síncrona ou assíncrona com o Camunda. Eu tenho inbound e tenho outbound. Então, assim, dá sim. A gente já tem vários cases assim implementados de uns clientes. Dá sim. Legal. E aí a questão de decisão de crédito, eu também consigo conectar motores terceiros de decisão de crédito, não só trabalhar com essa API que você deu o exemplo? Consegue sim. Aqui o que eu fiz Desculpa, seu nome? Renan. Renan. Sou muito ruim de nome, tá, gente? Eu sou bom de número, bom de programar, mas de nome... Mas, Renan, aqui, ao invés... Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Vou abrir o capô do carro, tá? Aqui, ao invés de chamar esse meu componente, que é executar o SEO Call Worker, eu executo um outro motor de crédito. E aí eu pego esse retorno, esse resultado desse outro motor de crédito e, né, assim, gera as informações que eu precisar, trato como eu quiser, então é bem tranquilo. A plataforma, o Camunda, ele foi construído para isso, para ser adaptável, para ser aberto. Cara, ela não quer te aprisionar, tanto é que ela não traz, por exemplo, uma ferramenta de RPA embutida para te prender, te aprisionar e falar que você vai só usar ela. Cara, aqui por esse carinha você pode conectar essas tarefas de serviço que eu estou te mostrando no azulzinho, você pode conectar com qualquer ferramenta de RPA que você quiser.
Se eu trago alguma coisa embutida para você e amanhã você quer mudar o RPA, até a empresa mudou, contratou o RPA da, né, UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, mudou. E aí, como é que você faz? Você vai ter que reescrever tudo, você vai ter que mudar, você está engessado. Então, essa é a pegada da plataforma, é ser aberta e adaptar o que você precisa, e não te impor, né, o que você tem que fazer. Obrigado, Raimundo. Valeu. Obrigado, Renan. Mais alguma pergunta, pessoal? Tô doidinho para responder pergunta, tô brincando. Então, mas fiquem à vontade, tá? Aqui é mais um bate-papo mesmo, tirar dúvida. Não tem pergunta simples, simplória, nem complexa demais, né? Se eu não souber, eu chamo os universitários. Sem mais perguntas? Ah, ali. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava justamente pensando aqui em que cenário, num case que a gente tem aqui de Camunda, eu poderia aplicar IA. E um que me veio à mente aqui é justamente no fluxo de exceção. Porque os cenários felizes a gente geralmente mapeia muito bem e determina as regras muito bem. Mas no fluxo de exceção, um erro, um incidente, eu poderia, de repente, pegar essa exceção e chamar uma IA, por favor, analise e verifique qual que é a causa raiz ou qual que é a solução que você me indicaria, recomendaria nesse cenário? Você já viu algum contexto? Sim, já vimos. Pode ser utilizado. O único adendo que eu faço é que essa IA, né, esse modelo que você vai utilizar, né, porque abaixo de uma inteligência artificial tem um modelo, né, ele precisaria estar treinado nos processos, negócio e nos dados de vocês, entendeu? Que aí ele saberia realmente te dar o resultado ali. Mas pode ser feito sim, já fizemos, temos cases assim também, tá? Obrigado. Mais alguma, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigado por estarem aqui. Se quiserem conversar com a gente, quiser falar comigo também, meu nome é Raimundo Júnior, eu vou estar ali na NT Consult. Foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu, até mais.